Fala galera, beleza? Pista liberada para mais um voo do seu canal Ponte Aérea, hoje com um convidado muito especial. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele, mas antes, meus parceiros de voo, né? Aqueles caras que estão sempre comigo, seja voo turbulento ou não, eles estão comigo. Em São Paulo, no Tatuapé, Paulo Roberto, como é que você tá, meu parceiro? Paulo Eduardo, prazer falar contigo. Tô ótimo, Serginho, muito bom te ver aí. Pessoal da quarta cadeira, maravilhoso vocês novamente conosco. Tá? E o nosso convidado especial, um abraço, prazer ter você aqui. Também não vou falar nada, vou passar para o Sérgio. Vai lá, Serginho, no Rio de Janeiro. Fala, senhores. Boa noite. Boa noite, Paulo Eduardo. Boa noite, Paulo Roberto. Não vou falar também nada do convidado, não, até porque é um amigo desde a década de 90 que a gente se conhece. Então, vou deixar para vocês fazerem a parte bacana. Eu vou só cumprimentar, dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal da Poltrona 4. E a Poltrona 5 eu vou deixar para Paulo Eduardo apresentar esse amigo. Grande amigo que está dando a honra de voar com a gente. Hoje o voo foi mais longo, a gente teve que ir lá no sul buscar ele. Mas vamos lá. Esses dias estava -2 lá, Serginho, para você ter uma ideia. Mas assim, a gente precisa só ajeitar uma coisinha aqui, porque a gente tentou Sylvester Stallone, não bateu a agenda. A gente tentou Pierce Brosnan, o cara também não pôde. Steven Seagal, Michael Jordan, Morgan Freeman, nenhum deles a gente conseguiu bater a agenda. Então, o que a gente fez? A gente chamou o cara que dá voz para todos esses caras aqui no Brasil. Ele é simplesmente, para vocês terem uma ideia, o dublador oficial do Sylvester Stallone. O bagulho tá ficando sério, Serginho e Paulo Roberto. Olha só, Luiz Fire Mota. Aliás, nosso convidado fez aniversário dia 12 agora, do mês de agosto. Então já vai aí os parabéns da galera do Ponte Aérea, atrasado para você. Mota é ator, dublador, locutor, fez teatro, trabalhou em rádio. Entre 81 e 91, trabalhou nos estúdios da Herbert Richards, que é simplesmente o principal estúdio de produção de dublagem da América Latina de filmes. Quem nunca ouviu a versão brasileira Herbert Richards? E só para vocês terem uma ideia, depois ele vai falar. Atores que o Mota já dublou. Stallone é oficial no Brasil. Pierce Brosnan em alguns filmes. Steven Seagal em alguns filmes. Michael Jordan em Space Jam. Christopher Reeve, né, fez a dublagem do Superman. Para mim é o Superman bagaceira mesmo, Christopher Reeve. Não sei se foi todos ou foi... Acho que foi redublagem, né, Mota? Depois ele conta pra gente. Foi redublagem. Morgan Freeman, Impacto Profundo. E tem a animação. Senhor Incrível, segunda dublagem no primeiro e a dublagem original do segundo. Isso. E ele é o narrador do desenho das Meninas Superpoderosas, cara. Olha só. Para a galera mais antiga, aquele desenho da Formiga e o Tamanduá, o Mota fez a voz do Tamanduá. Então, Mota, seja muito bem-vindo ao Ponte Aérea. A gente está muito feliz de te receber. Cara, eu já falei demais, a gente quer te ouvir. Como é que você está? É um prazer muito grande estar com vocês nesse voo maravilhoso. Para contar histórias da carreira, da dublagem, de rádio, de meio publicitário, gravações de spots, narrações, enfim. Temos aí uma história muito longa, muito interessante. Acrescentando, assim, algumas coisas a mais até a tudo que você falou, Paulo. Não sei se vocês lembram do filme Streets of Fire, Ruas de Fogo, o ator Michael Paré. Foi meu primeiro filme, meu primeiro longa, onde eu dublei o papel principal, que foi o Michael Paré, o Tom Cod, que era a personagem do filme, né? Teve um outro filme, Se Meu Apartamento Falasse, Jack Lemmon. Não sei se vocês lembram, preto e branco ainda. Dublei o Jack Lemmon. Até há uns 30 dias atrás eu estava assistindo, acho que no canal Cult, estavam reprisando esse filme. Ainda estava com a minha dublagem. E eu ainda, com aquela vozinha de menino, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Então, mas ficou muito bacana. Ficou muito bom. Do desenho Garfield, o primeiro desenho, a primeira dublagem do Garfield, eu fiz o John, o dono do Garfield. Foi na primeira dublagem, né? Acrescentando aí. Thundercats, eu fazia o Abutre,
nos Thundercats. Desenhos antigos, né? Isso lá da década de 80, né? Meados de 80 para frente. Só para acrescentar, assim, para mostrar o quanto eu tô velho. Porque a história é longa, a história é muito longa, né? Então, naquela época, nos anos 80, eu comecei em 1981 a dublar, na Telecine, quando ainda era na Central do Brasil, um prédio da Central do Brasil. A Telecine hoje é a Cinevídeo, instalada em Botafogo, na Rua da Matriz. Então, eu fui, não tinha curso de dublagem. A gente tinha que aprender olhando. A gente tinha que aprender sentando lá na cadeirinha, no estúdio, e vendo as feras dublando, e a gente tinha que aprender olhando, né? Não tinha curso de dublagem para você exercitar. Então, nós fazíamos uma espécie de estágio não remunerado, íamos para dentro do estúdio, e ali a gente assistia. Então, eu tive dois diretores, os primeiros diretores que eu tive de dublagem, o Ogala e o Walter França. O Walter França já faleceu, mas era uma das vozes mais ouvidas no Brasil nos anos 70. Eu não vou conseguir dizer quem dublava, porque eu não vou lembrar também. Mas era uma voz conhecidíssima do Walter França. E o Henrique Ogala, para vocês terem uma ideia, eles dublavam na série Viagem ao Fundo do Mar. Lembra disso? A gente lembra. Aliás, né, a gente tem um programa do canal só sobre séries antigas, né? A gente falou disso aí. Ah, é? Pois é. O Henrique Ogala era um dos marinheiros do submarino lá, esqueci o nome do submarino. Como é que era o nome, Paulo? Você sabe. Civil. Isso. O Civil, né? Isso. A minha tela aqui. Deixa eu só... Minha tela aqui sumiu um pouquinho, voltei. Então, o pessoal da antiga, né, que dirigia, e aprendi com eles na Telecine. Depois, em 1982, eu fui para Herbert Richards, sob as bênçãos do Márcio Seixas, que nos abriu as portas, o grande Márcio, né, nos abriu as portas da Herbert Richards, porque na época era um grupo muito fechado, ninguém entrava, ninguém saía, ninguém entrava. E graças ao Márcio, ele conversou com o Herbert Richards, ele permitiu que eu e mais 3 locutores da Rádio Cidade FM na época, Paulo Roberto, Sérgio Luiz e Barbosinha, iniciássemos um estágio na Herbert Richards, que era, na época, monopolizava a dublagem no Brasil. Ela detinha 90% ou até mais % de toda a produção nacional. Exato. Então, todo mundo queria trabalhar na Herbert Richards, até porque a Herbert era a única empresa que contratava com carteira de profissional assinada. O resto era só freelancer, né? Então, todos os dubladores queriam ter a segurança do contrato de trabalho. Então, a Herbert era o objetivo de todo mundo. Então, graças ao Márcio Seixas, a bênção do Márcio, nós conseguimos estagiar. E desses 4 locutores, apenas eu continuei na dublagem. O resto não quis, né? Porque não tinha tempo disponível. Como não tinha curso de dublagem, você tinha que ter tempo disponível para ficar lá para aprender. E, eventualmente, o diretor dava uma chance para você. Faz esse boneco aqui, faz esse táxi aí, faz, né? Então, as oportunidades eram assim, Serginho. Era muito difícil começar a dublar. Era muito difícil alguém ter a oportunidade de começar e continuar. Em função disso, não tinha curso para aprender. E a dublagem é difícil, é uma coisa muito difícil de se fazer. Tem que ter muito tempo, tem que ter muito tempo de trabalho, de prática, né? Para você se tornar um bom dublador, né? Eu ia até dublar. Uma das coisas que eu ia te perguntar é exatamente nessa linha. Essa que você está respondendo é uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Tipo, como é que você entrou no meio da dublagem? E como é que você se incorpora no personagem? Se o teatro... Você fez teatro, né? Sim, se o teatro... Então, se o teatro te ajudou nessa coisa da interpretação, porque, na realidade, é uma interpretação que você faz, né? Com certeza. Até porque, legalmente, para você dublar, você precisa ser um ator, você precisa ter o registro profissional como ator, que é uma profissão regulamentada também. Foi regulamentada em 78. Então, só com o registro profissional. E o registro de ator, você tem que comprovar que atuou como ator anteriormente a 78. Eu tinha todos os comprovantes, desde menino, moleque, lá atuava em teatro, e tinha todos os comprovantes, recorte de revista, jornal,
declaração do teatro, enfim. Então, apresentei esses documentos todos no sindicato, no SATED, no Rio de Janeiro, e aí foi aprovada o meu registro. Eu fui ao Ministério e selei toda a documentação ali. Então, graças ao registro, eu pude trabalhar, porque senão você não pode trabalhar, né? A não ser crianças com uma autorização especial. Aí, não sei como isso funciona legalmente, mas nós temos que ter o registro profissional de ator para poder trabalhar. Então, mas o teatro é a base de tudo nesse caso, a interpretação, você sentir o personagem, a personagem, como queiram, a emoção porque a gente dubla em cenas, né? O loop são pequenas cenas de até 20 segundos cada cena. São para efeito de marcação, para efeito de remuneração. Você tem que fazer 20 loops por hora, você recebe 1 hora. 21 loops são 2 horas. E assim é que é feito. E para marcação do filme, então 20 segundos para cada loop. É assim que funciona. Então a ceninha de 20 segundos. E aí você tem que passar, você tem que assistir aquela cena, ver o que diz a tradução, adequar, né, marcar todo o texto, onde o ator faz a pausa, onde ele respira, onde ele chora, onde ele grita, enfim. E aí você ensaia e grava. Você tem 3 minutos para resolver o loop, né? Para assistir o loop, para ver o texto, adequar o texto, porque às vezes a fala está muito longa ou está muito curta, você tem que acrescentar ou retirar alguma coisa do texto, ensaiar para que o diretor veja a sua interpretação, como é que você está interpretando aquela cena, e gravar. Então, 3 minutos é pouco tempo para se fazer um bom trabalho. Se for uma fala curta, um bom dia ou uma sentença curta, não tem problema. Mas você pega aí um loop de 10 linhas, por exemplo, complicadíssimas, o cara, como, por exemplo, aquela cena do Stallone que bombou na internet, que ele chama o filho na chincha ali, né? Dá um filho. Viralizou na internet essa cena. Essa cena deu trabalho, porque ele usou vários tons dentro de uma mesma cena, né? Falou com o filho diretamente, mostrou, mudou de tom, enfim, deu trabalho. Mas eu resolvi, eu acho que ensaiei umas 3, 4 vezes e regravei umas 5 ou 6 para poder ficar bom. Rock Balboa, né? Rock Balboa. Rock Balboa. Né? Que ele sai do restaurante, encontra o filho, e aí chama o filho na chincha ali, que o filho estava abusando já da condição de filho, né? Ignorando o pai, enfim, e desprezando até o pai, né? Aí chamou o menino na chincha e aí, a partir dali, o garoto mudou um pouco a visão deles que ele tinha do pai, né? Porque o pai era boxeador e tal, tinha sido famoso e estava em decadência, enfim, aquelas coisas de filho meio rebelde, né? Então essa cena deu trabalho, mas olha, ficou bacana, ficou muito bom. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Monta, uma curiosidade. A gente conversou com uma roteirista de cinema e eu fiz a mesma pergunta para ela, né? Você tem todo o trabalho, você faz todo o trabalho, aí você vai para o cinema assistir. E aí ela falou que às vezes acontece, né? Quando vê o trabalho pronto, ela fala assim, putz, mas não foi isso que eu imaginei quando eu escrevi o roteiro. O dublador, quando ele termina de fazer o trabalho, ele vai para casa dele. O filme estreia, você vai assistir. Quando você vê, acontece de você olhar e falar, porque aí tem aquela questão técnica, né? Fala, putz, podia ter feito melhor, não ficou como eu queria. Como é que é isso, cara? Exatamente isso aí, Paulo. Esse é o problema do dublador, né? Quando a gente vai assistir o filme no cinema, a gente vai fazer uma autocrítica do próprio trabalho, uma autoanálise do trabalho e não vai ver o filme, né? Então, toda vez que eu vou ver um filme que eu dublei, eu tenho que ver 2 vezes. Porque a primeira eu vou assistir só para ver o que eu fiz e se eu poderia ter feito melhor. E você sempre acha que poderia ter feito melhor, né? Então, é sempre aquele olhar crítico para se assistir o filme. Eu, pelo menos, pessoalmente. Então, eu fui ver Rambo 5, que eu dublei aqui no meu estúdio, e mandei para 5 foi São Paulo. Aí fui ao cinema. Aí a primeira vez eu só fiquei avaliando o sincronismo, interpretação, esses detalhes da dublagem. Tive que assistir pela segunda vez para curtir o filme. Aí eu fui para curtir o filme, não fui para me corrigir, ou para me criticar, ou para me avaliar, né? Então, esse é um problema realmente. A gente sempre acha que poderia ter feito melhor, enfim, isso acontece. Ainda bem que no Rambo 5 ele tinha pouca fala, né?
Não, o último não. Não. Não, no último não. No último não, vamos 5. O último. Tem a cena que ele apanha, que ele fica muito puto. Aquela cena que ele vai e chega em cara ao cara. Calma. Procura aí na sua internet, aí no seu dicionário, procura a palavra sarcasmo, o que significa. Entendi. Aí tá explicado. Você não pode esquecer que você está falando com um fã de Sylvester Stallone. Pois é tão fã que não entendeu a ironia. Crítica, qualquer sarcasmo é agressivo. Mas não foi crítica. Agora, Mota... Mas deve ser muito louco, né? Mota, ele falou bastante. Como é que o dublador é escolhido? Tipo assim, é que nem eu escolho quando eu fiz uma produção de um vídeo. Aí eu vou virar assim, puta, eu quero que o Mota faça esse vídeo. Não é a mesma coisa do que o personagem, né? Como é que, tipo, quem vai atrás de você e fala assim, Mota, esse personagem tem que ser você? Muitas vezes é o próprio diretor quem escolhe. Muitas vezes. Mas também a distribuidora pode fazer essa escolha. Ela pede testes, são 3 opções de testes, e a Warner, o Fox, o Disney, a Disney sempre pede teste, né? Essa com certeza. A Warner, me parece, também sempre pede teste. São 3 opções que eles querem e eles escolhem. Mas, por exemplo, o Stallone, quando eu comecei a dublar o Stallone, o primeiro filme foi, deixa eu lembrar aqui, Risco Total, 1992. O que aconteceu na Herbert Richards na época? André Filho dublava o Stallone. André Filho brigou com Herbert Richards, discutiu, pediu demissão, foi embora. Naquela época, na Herbert, só dublava contratado. Ele não aceitava freelancer para dublar. Quer dizer, o André tinha saído, ele não poderia voltar como freela para dublar. Então, surgiu esse filme e vários outros logo na sequência, uns 10 filmes quase que em sequência do Stallone. As 2 comédias que ele fez, que não fizeram muito sucesso, e aí foi embalando quase que um filme atrás do outro. Então, eu estava no Sul nessa época, eu voltei, em 89 eu saí do Rio, voltei aqui para o Sul em meados de 89, fiquei 3 anos aqui, porque naquela época eu já estava cansado do Rio de Janeiro, trânsito, calor, violência, eu estava cansadão desse... Ó, minha tela está sumindo aqui, eu esqueci de tirar o... Tranquilo. Esqueci de tirar o... Ela descansa. Dorme, né? O descanso. Então, eu estava no Rio, tinha saído do Rio para cá, fiquei 3 anos aqui, mas aqui no Sul o teto era muito baixo, né? Estava com a cabeça já no teto, falei, não, vou voltar para o Rio de Janeiro porque eu preciso ir além do que eu estou aqui. E eu cheguei na Herbert Richards, a Helena era a coordenadora de produção da Herbert. Quando ela me viu, ela falou, nossa, você salvou minha vida. O que foi? Vem cá fazer um teste. Era para o Stallone. Eu falei, mas o que houve? O André que dublava e tal? Não, o André discutiu com o Herbert, saiu, pediu demissão, foi embora e o Herbert não aceita. Tem que ser agora novos testes. E esse teste, quem fez a escolha foi a TV Globo. Porque o filme ia para o Globo. E aquela polêmica, substituiu o André, e agora? Né? Quem vai fazer? Aí, e a minha voz e a do André, ela tinha uma certa semelhança. O tanto é que pouca gente notou a diferença quando houve a substituição. Pouquíssima gente percebeu essa. Só quem conhecia percebeu a diferença. O telespectador não percebeu essa diferença. A não ser o cara que fosse muito ligado, um ouvido muito bom, tenha percebido. Mas na maioria, normalmente choca, né? Bruce Willis, quando trocou de voz, foi aquela grita, aí Bruce Willis ficou ruim com essa nova voz e tal. Que era o da Mata, falecido da Mata, que dublava o Bruce Willis. Já com relação ao Stallone, não. Pouca gente percebeu a mudança, a diferença. Então, eu fiz o teste, por exemplo, fiz o teste hoje, amanhã veio a resposta, eu já comecei a dublar esse Risco Total. E ficou bem legal. Quem assiste, poxa, é o André ou é o Mota, né? Quem não se prende a detalhes, né? Não vai perceber essa diferença. E a partir daí, então, passei a dublar praticamente, eu acho que 99% dos filmes do Stallone. Nunca... 2 filmes, eu acho que outra pessoa dublou. Aí depende muito de orçamento, de produtora, quem vai fazer. Então, isso aí também... Aquele de sempre, né? Aquele probleminha de sempre. Dependendo do filme, o menor orçamento ganha, né? Nem sempre a qualidade é respeitada, né? Na maioria das vezes, as distribuidoras optam pela qualidade. Na maioria das vezes. As grandes distribuidoras, elas optam pela qualidade. Mas as pequenas, aí ainda
né, aquela coisa do menor orçamento, e aí, enfim, aí são outros detalhes. Ô, Mota, conta uma coisinha, tirando um pouquinho essa parte técnica. Como que é a emoção, cara? Você tá lá, de repente você recebe o telefonema, ó, Luiz Fire, é Fire, né? Luiz Fire, né? Você vai dublar o 007. Cara, como é que fica a tua cabeça? James Bond. Cara, como é que é isso, meu? O Pierce Brosnan foi um presente do Mário Jorge, que trabalha na TV Globo, né? Uhum. Ele era diretor de dublagem na VTI. E ele falou, Mota, eu vou te dar de presente, vou te dar um grande presente. Vou te dar o 007, o Pierce Brosnan, para você dublar. Eu falei, pô, que bar... Rapaz, a emoção no primeiro momento é de uau! Mas aí bate a responsabilidade. Uau, e agora? Vou ter que fazer um trabalho bacana, porque o cara merece, né? O cara bonitão, 007, merece uma voz bem bacana ali. Tem que valorizar o cara. E foi um presente do Mário Jorge. E aí essa emoção que você fala é aquela coisa de orgulho e ao mesmo tempo de uau, e agora? Vou ter que mostrar que eu sou capaz, né? Então, são os dois opostos, a emoção da conquista. Bom, mas agora eu vou ter que justificar essa escolha, né? E foi bem, graças a Deus, pô, o Pierce Brosnan, todo mundo fala, pô, a voz ficou perfeita nele, o 007, né? James Bond, ficou perfeito. Inclusive, o último filme que eu dublei dele, do 007, foi feito na Herbert Richards, com a direção, o Serginho deve conhecer, do filho do Herbert, o Júnior, né? Ele que dirigiu. Oi? Tá ouvindo, Serginho? Tô. O filho do Herbert, né? Que dirigia, até participa na TV Globo, não sei se ainda participa como ator, fez algumas direções também. E ele me dirigiu nesse último filme do Pierce Brosnan como 007. Aí ele falou, poxa, olha, cara, muito bom. Ficou muito bom, Mota. Sua voz encaixou perfeitamente, seu estilo, o tom, né? A elegância do 007, aquela coisa, ficou... Porque ele era um cara elegante, ele era um cara, né, que mulherio derretia por ele, né? Então, ficou bacana. Então, essa emoção, olha, e toda a escolha, assim, quando você é selecionado para dublar um ator, por exemplo, Morgan Freeman, o dublador oficial do Morgan Freeman é o Márcio Seixas, né? Mas na época o Márcio, não sei, eu acho que o Márcio estava viajando e tinha esse filme Impacto Profundo, Deep Impact, e foi escolha da TV Globo também. Fizeram o teste e eu ganhei o teste para dublar o Morgan Freeman na ausência do Márcio Seixas, que é o dublador oficial dele. E então essa escolha também, aquela emoção, uau, vou dublar o Morgan Freeman. É porque o cara já foi Deus no cinema, né, meu? O cara já foi Deus. O cinema ele era o presidente dos Estados Unidos nesse filme. Também, pô. Nesse filme ele era presidente dos Estados Unidos. Então, malandro, não é para qualquer um que ia lá. O Mota e o Trump estão ali, ó. Ali, ó, pau a pau. E dublei ele também, escolha da própria Globo também, na versão que foi para a Globo, não para DVD, do Menina de Ouro, que ele faz o Clint Eastwood faz o dono da academia e o Morgan Freeman faz tudo ali, que tinha sido um boxeador famoso, mas levou um soco no olho, teve problema na divisão e nunca mais pôde atuar. Aí ele ficava ali orientando, até limpando toda a academia ali, todo o ringue, né? Então, também um belíssimo trabalho do Morgan Freeman. Olha, foi um prazer dublar ele nesse filme. Nossa, foi uma sensação assim de gratificação, de realização pessoal maravilhosa. Essa emoção que você fala, Paulo. Isso é muito interessante, uma emoção bacana demais. Eu fico imaginando como você está quietinho em casa, quietinho no sentido... E de repente você recebe o telefonema, você abre o e-mail, vai estar dizendo, ô meu pai, é agora. Oba, olha lá. E não é só isso, né, Paulo? Como é que você vai dublar? Como é que você vai dublar
o Morgan Freeman ou o Pierce Brosnan sem que a galera ouça e fale assim, mas peraí, esse aí não é o Rock? Esse aí não é o Rambo? Mas... Sim. Tem essa também, tem isso também. Tem essas nuances. Você troca de voz, você tem essas nuances de voz? Claro. A voz do Stallone é uma voz mais trabalhada. Oi, tudo bem? Estamos aqui, vou seguir esse caminho e tal. Essa é a voz do Stallone. Isso, cara, que louco. É verdade, não, faz de novo. Faz de novo. Bom, eu estou conversando com vocês aqui usando a voz que eu utilizo para dublar o Stallone. Olha, então, cara, você fecha o olho ao Stallone, cara. Aproximado do microfone aqui. Essa é a voz do Stallone. Sensacional. A do Morgan Freeman é uma voz um tom acima, né? Bom, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Quero comunicar a todos vocês que a partir de agora será decretado um blackout, um lockout, enfim, é um tom um pouco acima, né? Dublei também o Schwarzenegger no filme O Sexto Dia, o filme da clonagem. E depois dublei também ele num filme recente agora, Killing Gunther, uma comédia que ele participou, um filmezinho também, classe B ou C. E Maggie, Contágio também, dublei. Eu acho que o Júnior não pôde dublar por alguma razão, aí fui chamado para fazer. O Sexto Dia, com certeza o Júnior estava viajando pela Europa, pela Disney na época, e aí eu fui substituir ele para esse filme do Sexto Dia, que retratava a clonagem. Ele e o clone, né? Então eu dublei os dois, bacana. Mas aí a minha voz praticamente normal, não tem muita firula não. Mas também não é um grande ator, mas faz sucesso até hoje, foi inteligente, usou o corpanzil ali para ganhar dinheiro e tem o seu respeito, né? Então, e o Stallone também não é nenhum ator brilhante, mas são caras inteligentes, eles souberam usar o que tinham de positivo, sabendo que há um público cativo para esse tipo de filme, e exploram até hoje, né? Então, fazem sucesso até hoje. Você dublou o Stallone nos Mercenários também, né, Mota? Sim, Mercenários. Inclusive, o Mercenários 1 foi o primeiro filme que eu dublei aqui no meu estúdio, à distância, né? Mandei o filme para São Paulo, foi para Alamo. E foi engraçado pelo seguinte, porque o Alan, que era o gerente da Alamo já fechou as portas, né, em São Paulo. Ele me chamou, ligou para mim, porque a distribuidora não queria substituir, não queria trocar a voz, né? Ó, deixa eu aqui a minha tela de novo. A distribuidora não queria trocar a voz. Eu estava aqui e na época eu não tinha como dublar ainda. Mas aí o Alan me ligou, pô, Matheus, você quer vir a São Paulo para dublar e tal? Eu falei, olha, não tenho como, porque eu tinha compromissos locais com promoções, o Serginho sabe disso, né? Gravações para lojas e tal, que as gravações são diárias, eu não tinha como me ausentar daqui, isso em contrato. Então, aí eu sugeri, olha, quer que eu posso tentar dublar daqui? Eu estou me preparando para isso, quer que eu faça um teste e tal? Ele, ótimo, mandou um trechinho do filme para eu fazer um teste. Aí fiz o teste no meu estúdio, aqui, e devolvi o teste. 2 horas depois, eu estou te mandando o filme. Né? Aí foi o primeiro filme que eu dublei do Stallone aqui no meu estúdio. Aí veio Mercenários 1, 2, 3 e tudo que veio depois dele. Dublei daqui e mandei alguns... Creed também? Oi? O Creed. Creed também. Eu não entendi porque o som deu uma falhada. Creed, aquele filme novo do Stallone. Creed 1, Creed 2, dublei aqui, todos esses últimos filmes dele, né? Quando a distribuidora não queria trocar a voz, né? Eles não queriam trocar a voz com razão, até ia chocar de repente, né? Então ficou bom para mim, para eles e ficou. E assim, eu tenho os Blu-rays, os DVDs guardados, volta e meio eu assisto para fazer uma avaliação pessoal do meu trabalho. E ficou bom, ficou muito bom, ficou excelente, não tem nada que deponha contra, né? O Christopher Reeve foi uma redublagem que você fez, né? Sim, mesmo exemplo do André, só que neste caso o André já tinha falecido. Aí veio o filme, o Super-Homem 3 e o 4, né?
1, 2, 3 e 4. Aí já peguei o 3, eu dublei direto o 3 e o 4 também. E aí depois veio a redublagem do 1. Aí estava com o André. Por que a redublagem? Porque na época que foi feita a dublagem, era feita em fita magnética, né? Aquela fita comum de cassete, né? Depois veio a fita digital. Aí muda o som. Aí a gente redublou para fita digital. Se tivesse que redublar outra vez, seria então para o Pro Tools, né? Que é a nova plataforma. Então, eu redublei o número 1, o Super-Homem 1. O 2, infelizmente, não redublei, foi dublado por uma outra pessoa, eu vi num canal sendo exibido, estava com uma outra voz, que eu não identifiquei quem era. Mas uma pena, podia ter mantido a unidade, né, do 1, 2, 3 e 4 com a mesma voz. Mas o Christopher Reeve é o Superman. E além disso, do Christopher Reeve, eu dublei acho que mais uns 10 filmes dele. Não como Super-Homem, mas com outras personagens, né? Aquele filme famoso lá de Voltar no Tempo, qual que era o nome daquele filme? Em algum lugar do passado. Não, esse eu não dublei, não. Esse foi o Júlio Chaves quem dublou. Eu não sei por que razão que eu não dublei ele. Eu acho que era porque era bem no começo da carreira dele, não foi? Eu não sei se foi antes dele fazer Super-Homem, se foi... Eu não lembro. Foi antes. Foi antes? Foi Então, antes. pode ter sido por esta razão também. Eu não lembro agora, não me ocorre o motivo por que eu não dublei aquele filme, né? Porque eu devia estar no Rio na época. Às vezes acontece, depende para onde for o filme, se o cliente não fizer essa observação, mantém a mesma voz, duble com o mesmo dublador, se a pessoa não está informada de quem dubla, ela vai colocar uma outra voz, né? Uma outra pessoa vai dublar, um outro dublador, outro profissional vai executar o trabalho, né? Você recebe o texto pronto? Vamos supor, a dublagem, ela vai pronta na tua mão? Vem a tradução pronta, né? E aí a gente fica livre para adaptar. Uma frase, você tem a liberdade de mudá-la para que fique... Como é que eu me sinto melhor falando essa frase? Às vezes você pega uma frase mal construída, que às vezes o tradutor também na pressa, ele meio que vai, né? Tá com a agenda cheia, ele vai fazendo aquilo meio que na coxa também. Então, às vezes ele constrói uma frase um pouco errada, né? Aí você tem essa liberdade de adequar esta frase para que você se sinta melhor mandando essa frase. Fique mais natural, fique mais à vontade, né? Então, tem essa liberdade. E eu gosto muito de mudar. Eu mudo muito. Porque, às vezes, não soa bem o que foi traduzido ali. Eu prefiro trazer para o meu coloquial como eu me sinto melhor dizendo aquela frase e que se encaixe melhor dentro da emoção do ator naquela cena, naquele momento ali, para que fique bem bacana, fique bem natural. Sincronismo, né? Você encaixar o mesmo movimento labial e, ao mesmo tempo, interpretar e o mesmo tom. O tom, esse é uma coisa, o tom de voz tem que ser igual ao que você percebe na cena. Muitas vezes você esquece até a própria fala do ator e se fixa na expressão facial do cara, do ator. E aí você coloca dentro daquela expressão facial dele, você muitas vezes até muda o tom original e põe o tom que você acha mais adequado, mais correto para aquele momento da cena, né? Então, o tom é muito importante. Às vezes o cara está fora do tom, o ator está falando aqui normal para baixo e o dublador coloca lá a coisa mais pro gritado. Fica esquisito, né? Fica fora, não encaixa, né? Então, isso acontece às vezes quando o diretor não presta muito atenção nisso, né? Então, pode acontecer esse desencaixe, né? O cara está fora do tom, a expressão facial diz uma coisa e o dublador tá num tom diferente do que da expressão do ator. Eu sou um pouco crítico com relação a isso, né? Eu sou um pouco chato com essas coisas, né? Você já acostumou, Mota? E você já acostumou, porque a gente ouve a nossa voz diferente do que as outras pessoas ouvem. Você já acostumou com isso? Com certeza. Olha, o tanto é que quando eu trabalhava, eu tinha uns 14 ou 15 anos por aí, eu trabalhava num banco aqui no Sul e um diretor de uma das rádios aqui locais da cidade passou no banco, era cliente do banco, chegou, poxa, você tem uma voz bacana, você não quer fazer um teste para locutor, não? Eu falei, não, imagina, não tenho esse talento todo, não. Nem imaginava fazer locução, né? Mas falei, por curiosidade, vamos lá, vou fazer esse teste. Fui lá e gravei. Ele, vem cá, vem ouvir.
Quando eu ouvi a minha voz gravada, eu desisti. Eu falei, não, muito obrigado. Essa é a minha voz? Pô, que tá louco, obrigado. Saí fora, não queria, não quis. Achei muito feia. A gente não aceita a própria voz gravada, né? Ela fica... É estranho, né? Hoje eu me acostumei, hoje está normal. Mas no princípio eu achava estranho. Falei, pô, mas essa é a minha voz gravada, tá horrível isso. Né? Esse bota na década de 90 e conheci ele fazendo chamada para filme, né? Trailer de filme das distribuidoras para cinema, mas trailer para televisão. E ele fazia comercial, fez muito vídeo institucional para mim. Então, foi quando eu conheci ele mandando ver dentro de... Então, eu vi esse cara já trabalhando dentro do estúdio e quando ele entrava, às vezes, na produtora lá, o cara tinha que fazer 6 chamadas para 6 filmes diferentes, um atrás do outro. Linha de produção total. É uma coisa assim muito louca. Mas eu dei essa puxada, na real, para fazer uma pergunta que eu não fiz na primeira parte, que é o que você faz? Você fez um monte de brincadeira de entonações de voz para os teus personagens, para a voz encaixar no personagem. Como é que você mantém o gogó? Como é que tem exercício? Tem algum macete ou é... Serginho, flui naturalmente. Não tem nenhum exercício, nada. É claro que eu não cometo nenhum exagero. Eu lembro que em 1982, eu acho, 81, 82, eu fui ao Maracanã assistir Grêmio e Flamengo, 1-1. Eu sou gremista, né? Imagino. Então, eu... quando o Grêmio... tricolor. Tricolor dominando aqui. O Zico fez 1-0 e depois o Tarcísio empatou 1-1. Rapaz, eu comecei a gritar no Maracanã. E você gritar em ambiente aberto é a pior viagem que você pode fazer, porque você vai ficar rouco. E eu fiquei 15 dias completamente rouco. Nunca mais eu fiz isso. Então, esse tipo de exagero, é claro que eu não faço mais. Gritar demais, isso prejudica realmente a sua voz. Mas com relação a chopinho gelado, bebo à vontade, não tenho assim muita, não sou nenhum fanático, não sou nenhum radical com relação a isso, não. E essa mudança de voz, meninas superpoderosas, Stallone, enfim, é natural, flui naturalmente. Não? E às vezes eu olho a personagem, o ator, na tela, eu já encontro uma voz para ele. Eu não procuro manter sempre aquela mesma voz. Não. Para cada ator, eu já procuro uma voz para dublar esse ator. Eu procuro geralmente diferenciar de um de outro. Eu dublei recentemente que eu digo tem uns 2 meses, para São Paulo, Nicolas Cage, em 3 filmes, Arsenal, Looking Glass, que eu acho que a tradução ficou para Espelho, e Inconceivable, que não tem tradução para o português, seria inaceitável, algo assim, inacreditável, nessa linha, né? Os 3 filmes eu fiz 3 vozes ligeiramente diferentes para cada personagem do Nicolas Cage nos filmes. Num ele é bandidão, lá um mafioso, já fiz uma voz mais mafiosa e tal. E no outro ele é muito casado com a esposa, delicado, mais tranquilo, né? Uma voz mais branda, mais suave, mais paisão. Então, olhando para a cara do ator, para a personagem que ele tá interpretando, eu encontro uma voz para ele. Dublei também, lembra do Mickey Rourke, claro, que se meteu a boxeador, né, que estragou todo o rosto dele? Também dublei recentemente no filme The Legionary's Trail. Esse cara ainda tá vivo, meu? Tá vivo ainda. Já fiz uma voz bem diferente, toda a minha voz mais gutural, né? Vamos fazer isso, vamos lá. O menino precisa de uma coisa mais gutural. Então, ele trabalha nos Mercenários também. É verdade, é verdade. Ele é o cara da garagem. É verdade. Fez participação nos Mercenários também. Então, esses são os últimos trabalhos aqui que eu fiz de dublagem aqui no meu estúdio, né? E mandei para São Paulo. Então, para exemplificar, né? Que olhei para o ator, vejo como é que é a personagem que ele está interpretando, encontro uma voz especial para ele. Então, isso é natural. É aquela coisa, nasceu para fazer isso? Eu acho que é por aí. Eu acho que esse é o caminho. A dublagem está tão natural na minha vida que curto demais, adoro o que eu faço
e tem essas facilidades, né, de fazer coisas diferentes, não mantendo aquele... Tem dublador que mantém só aquele estilo único, igual em tudo, né? É. Não, procuro diversificar bastante, né? Eu vou te E a levar... locução? Como é que esse... Ai, desculpa, Sérgio. Não, eu ia entrar na locução. Foi bom que você foi na locução. Então tá. Então entra você que manja mais disso do que eu. Porque eu vou dar uma cutucada nele numa coisa que acho que é legal, porque, tipo, eu conheci ele nessa época, né, em 90 e poucos, quando eu estava começando a produtora também, e o Mota ele fez muito trabalho para mim, porque ele sempre foi meu número 1. Eu sempre queria gravar com ele. Sempre. Obrigado, Serginho. Não, isso aí é direto. Tanto que há pouco tempo a gente fez, né? Eu arrumei umas buchas lá para tu fazer para a agência. Isso, né? E aí, o que acontece? A gente tinha um cara clássico em cinema, para trailer de cinema, que era o Jorge Ramos. E o Jorge Ramos era meio marca registrada, né? Era aquele vozeirão. Nossa, total. Jorge Ramos faleceu em 2014, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu não lembro. Mas acho que já estava aposentado, inclusive, né? Ele já tinha meio que largado tudo. Eu não sei. Confesso que eu não sei. Tinha diminuído um pouco o ritmo, né? Porque ele tinha, acho que, problema de rins, né? Ele estava... Aí, o que acontece? Mota começou a fazer os filmes que o Jorge sempre fez, né? A chamada dos filmes. Isso. Como é que foi? Porque o teu tom é diferente do dele. É diferente. Bom, o meu primeiro trailer, Serginho, que eu narrei, caramba, 1995, 96, com o Marcel, na Publitape. Por quê? Eu tinha gravado um comercial para uma marca de televisão, não sei se vocês vão lembrar, Zenith. Uhum. Lembra dessa marca de televisão, Zenith? Sim, eu lembro. Eu gravei um comercial no Chorus Studio, era só assinatura, Zenith. Tinha um complemento qualquer, Zenith, a sua televisão, alguma coisa assim. O seu aparelho de TV, não lembro agora exatamente. E esse trabalho foi mixado na Publitape, quando ela ainda era ali no Jardim Botânico. Uhum. E o Marcel, eu acho que o Marcel mixou esse trabalho da Zenith. E ele me ligou. Foi você que narrou o Zenith? Eu falei, sim, fui eu que fiz esse trabalho. Ele, você não quer passar aqui para fazer um teste para trailer? Pô, é o sonho de todo locutor, né? Narrar trailer. Eu falei, claro, tô indo aí agora. Fui para lá fazer o teste. E o teste era pro Missão Impossível 1, com o menino Tom Cruise. Missão Impossível 1. Aí fui lá fazer o teste, apenas o teste. Aí, Missão Impossível, não sei o que. E fui aprovado. Então, esse foi o meu primeiro trailer que eu fiz. E a partir dali, vieram vários outros trailers, foi assim, emendando um no outro. Graças a Deus, até hoje, eu gravo bastante trailer. Para cinema, um pouco menos, porque o cinema está colocando as legendas, né? Tá legendando os trailers. Uhum. Mas os TV spots da divulgação dos filmes na televisão e na internet, ainda rola muito, ainda muita narração. E graças a Deus tenho feito muito. Os da Disney, eu acho que a maioria, não todos, claro. Não sou a única voz de narração de trailer, não. Tem outros profissionais fazendo também. São Paulo tem algumas pessoas que fazem bem. Mas da Disney, por exemplo, acho que 90% dos trailers e TV spots sou eu que faço, da Disney. Né? Então, por enquanto, pelo menos, né? Isso aí pode mudar a qualquer momento, claro. Sim. Então, tomara que não mude. Disney. Por que você... Ô, Mota. Oi. Por que você diz que é o sonho de todo locutor? Por quê? Porque é um trabalho rápido para quem sabe fazer, claro. E bem remunerado pelo trabalho que é. Então, por isso que o sonho e, claro, a exposição, né? Você está na vitrine, é uma vitrine bacana. Então, tem a exposição, a vitrine, é um trabalho rápido, quem sabe fazer, faz rápido, vai lá e em 15, 20 minutos mata a coruja, e é bem remunerado. Então, por isso que é um sonho toda a publicidade, ela já foi melhor, claro, mas ela é bem remunerada. Toda a locução publicitária, ela tem um valor diferenciado no mercado, ela tem um outro tipo de remuneração. Se comparar com a dublagem, não há nem comparação a se fazer. A distância é quilométrica, né? Uma hora de dublagem com um cachê de locução de 0 a 30 segundos, em média, ou 15,
nossa, a distância é quilométrica, né? Porque, muito grande. porque na locução para cinema, Paulo Roberto, tipo, por que eles gostam? Porque quando vem da agência sendo um filme maior, você tem um monte de spot para fazer. Não é um trailer, são vários trailers, vários de 15, 30. Aí você tem versão para não sei o que, versão para... Então, na verdade, ele passa o dia quase no estúdio, uma parte do dia no estúdio, mas faz muito material. Então, ele faz rápido, porque ele já tem o timing da coisa, e por isso que eles gostam. Porque tipo, você vai para um lugar e você faz um cachê numa tarde que, tipo, de repente, um mês de dublagem ele não consegue fazer. Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Dependendo do filme que você faz toda a parte publicitária do filme, é o cachê de um mês de dublagem. É isso aí. Então, a vantagem é essa, né? Esse é um grande sonho dos locutores todos. Agora, também parece um trabalho simples, mas não é. É chato demais. A entonação tem que ser perfeita, você tem que vender, tem que interpretar, enfim, eles gostam daquela voz mais cinema, aquela voz mais encorpada, então tem tudo. Claro, a animação já é diferente, o cinema nacional também já é um pouco, eu faço bastante trabalhos para o cinema nacional também, de trailers, né? De narrações de trailers. Então já é uma coisa mais leve, o cinema nacional já é uma coisa mais para comédia, mais leve, já não é aquela invocação do mal. Não é isso, né? É uma outra praia, né? Eu gravei recentemente Minha Mãe é uma peça 3, acho que é. Minha Mãe é uma peça 3. Minha Mãe é uma peça 3. 3, isso. É uma coisa mais leve, mais solta, mais à vontade, né? Ao contrário de, por exemplo, agora eu gravei Tenet, que vai ser um filmaço, que vai estrear agora, dia 24 de setembro, na volta dos cinemas, né? Então já é Tenet, 24 de setembro, somente nos cinemas. Uma coisa mais séria, né? Mais pesada, mais credibilidade. Eu acho que é isso que eles querem, né? Que passe essa credibilidade, que venda esse produto bem vendido, né? Tem que ter credibilidade. A voz mais encorpada passa essa coisa da credibilidade, né? Do peso da assinatura do trailer, né? Do nome do filme, da data de lançamento, enfim. Essas são coisas importantes numa locução de trailer, né? E TV Spot também, TV Spot, né? E o Mota tá falando essa coisa do que não é... A gente deu a entender que é fácil, mas ele ainda esbarra numa outra coisa, que ele grava, aí todo mundo fala assim, puta, tá maravilhoso, manda pra agência. Aí tem a famosa agência de publicidade no meio do caminho, né? Então a gente pode falar um pouquinho mal dos caras. Aí tudo certo, aí tem um cara na agência que olha, todo não sei o que ele olhou, não sabe aquela palavra, o mas está com S demais. Mota, tem que voltar aqui para regravar. Sério, isso acontece. Tem, às vezes, 10 pessoas concordam, está aprovado, tem um que discorda. Isso. Se um discordar, pronto, já está criado a celeuma, né, sobre o trabalho. Isso, me contaram uma história, não sei se é verdade, com o locutor de São Paulo, o vozeirão de São Paulo. Puxa vida, Serginho, me ajuda? Eu grava agora Caoa Cherry, né? Meu Deus, é um vozeirão lindo, acho que a voz mais potente do Brasil. Esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, conta uma história que ele foi gravar Pepsi ou Coca-Cola, isso aí, alguma coisa assim. Isso há muito tempo, mas há muito tempo. Aí o diretor, ele começou, um exemplo, só para título de exemplo. Uhum. Coca-Cola é isso aí, né? Coca-Cola é isso aí. Aí o diretor, mais uma. Coca-Cola é isso aí e tal. Aí dizem que ele gravou mais de 100 opções. Não duvido. Pro Coca-Cola é isso aí. Aí o diretor começou a ouvir. Ouviu todas as 100 opções e no final ele disse o seguinte: rapaz, a primeira ficou perfeita. Pode matar, hein, meu? E tem uma outra história que conta, que eu também não sei se é verdade, que me contaram e eu estou só passando à frente. Uma peça publicitária maravilhosa de um grande cliente nacional. Aí o diretor, depois da produção feita, concluída,
foi assistir a peça, assistiu mais uma vez. Assistiu umas 10 vezes e comentou o seguinte: pessoal, tem alguma coisa me incomodando neste filme publicitário. Nossa. Eu não sei o que é. Vocês vão ter que descobrir para mim. Porra. Você tá brincando. Meu diretor maluco é isso, né? Então, conta essa história também, que o cara não sabia o que estava incomodando e teriam que descobrir para ele o que era aquilo. E aí? Né? Aí fica difícil, né? Uma vez também eu dublando Stallone, aí a diretora novinha, né? A diretora que não estava preparada para ser diretora de dublagem, lá num determinado loop, eu gravei o loop, ela... Fire, vamos melhorar? Eu falei, claro, perfeito, mas vamos melhorar o quê? Porque se você não me disser o que eu tenho que melhorar, eu vou fazer exatamente igual. Ela, não, vamos melhorar ele no todo. Eu falei, bom, peraí, mas no que você quer que eu melhore? Que para mim tá bom assim. Rapaz, ela não soube dizer o que ela queria. E aí, como é que você faz? Né? Você faz o quê? Faz de novo exatamente igual, aí ela vai dizer assim para você, ficou perfeito. Uma vez também, pode falar, Serginho. Não, vai embora que você tá com as histórias. Isso às vezes aconteceu num estúdio que já nem existe mais. Eu não vou dizer o nome do estúdio porque para não ficar esquisito, né? Mas um determinado cliente, eu fui fazer uma locução, fiz a locução bacana. Ele passou aí o gerente do estúdio, o diretor do estúdio, não da agência, do estúdio, passou para o cliente por telefone. Aí o cliente achou que tinha que ser mais assim, mais assado, né? Aí o diretor do estúdio falou: nossa, o que o cara pediu não existe em publicidade. É um cara que não conhece, não entende nada de locução. O que você gravou e que eu dirigi está perfeito. Ele falou: vamos dar 5 minutos ou 10, vamos esperar um pouco, vamos tomar um cafezinho e tal. E passou a mesma locução para o cara de novo. Pegou o telefone: ô fulano, regravamos, agora ficou bacana, legal, ouve aí. Aí o cara, eu não falei que ficou bacana e tal? Aprovou a mesma locução. Quem nunca fez isso com o chefe, né, Paulo Roberto? Quem nunca fez isso? Né? Imagina, eu? Quem nunca fez isso Quem com o nunca? chefe? Essa prova não tá boa. Pera aí que eu mudo. Troca os lados. A pergunta 10 vai para 1, a 2 vai para 8. E essa aqui, nossa, pô, é a prova que eu quero. Quem nunca fez isso, né? É claro que a gente faz isso quando a gente sabe que o trabalho estava perfeito, que o cara está virando lâmpada, está procurando pelo em ovo, né? Então a gente faz isso. Mas claro, quando não ficou legal, que o cara tem o que ele está pedindo procede, não tem problema, a gente refaz com todo prazer. Isso aí não, eu sou acostumado a refazer muito trabalho porque concordo com o cara, ele tem razão. No que ele está pedindo, ele tem razão. Agora, quando não procede, bom, aí, né? Quando a gente vê que o cara está errado, que ele não está sabendo, nem sabe o que quer, isso acontece com bastante frequência, bom, aí a gente dá o jeitinho brasileiro nessa brincadeira toda aí. Né? Mas tem o lance de discordar por discordar, né? Também, porque só para discordar. Eu vou mais longe, eu estou pagando, você faz de novo. Também, isso também, acontece muito, estou pagando. Então, eu cobro como eu quiser cobrar. Então, mas aí tudo bem, a gente faz parte, o Serginho conhece o mercado, faz parte do mercado. Isso aí a gente convive harmoniosamente com isso. Eu não tenho problema nenhum em refazer as coisas também, não. A gente, na realidade, aprende a administrar, né? Porque, tipo, o caso que eu ia contar era exatamente o que você contou em relação à locução, eu ia contar em relação ao vídeo. Eu entreguei uma computação gráfica, uma vinheta, aí a agência olhou, aí veio o diretor de criação, olhou, falou: porra, tá muito legal, cara, mas esse brilhinho que tá passando aqui no final podia estar um pouquinho mais claro. Falei: tá, não, tranquilo, vou resolver. Peguei a fita, voltei para a produtora, me perguntaram: e aí? Eu falei: tá tudo certo. Botei a fita na prateleira, no dia seguinte eu peguei a fita e levei de volta. Vê se agora não ficou legal. Aprovou. É isso aí. Isso aí. Mas eu aprendi com um diretor amigo, um diretor amigo meu, Luiz Fernando Goulart. Não sei se você conheceu o Mota. Acho que você não conheceu ele, não. Não lembro. Não lembro. O Luiz me ensinou uma vez, eu estava apresentando um projeto para a Petrobras, um vídeo,
E tinha um erro, o vídeo era um vídeo muito longo, e tinha um erro no vídeo, assim, uma besteira na edição, que eu falei, pô, Luiz, tá com erro. Ele falou, esse é o erro do cliente, eu não quero que ele preste atenção no resto. Eu quero que ele preste atenção nesse erro, porque ele vai pedir para consertar esse erro, ele vai ficar feliz que eu vou consertar e eu vou falar assim, putz, eu não vi esse erro. Ele falava que é o erro do cliente. Perfeito. Aí o cliente fica contente, você tira o erro. O psicólogo, não é psicólogo. É mais ou menos assim que funciona. É assim que Isso funciona, para mim né? chama estratégia. No meu mundo chama estratégia. Pois é. Não deixa de ser uma estratégia, sim, com certeza. Porque Mota, nem todos que dirigem estão preparados para dirigir. Nem todos. A melhor frase da noite. Perfeito, isso acontece. Nem todos têm capacidade, têm conhecimento, têm experiência suficiente para ser diretor. E são por outros caminhos que a gente conhece quais são. Então, aí a gente também contorna isso da forma mais inteligente possível, né? Para não criar clima. Como eu defini uma vez, né? O dublador, o locutor, é escravo da voz. Ele é escravo da voz. Então, ele faz o que se pede. É isso, né? Então, pediu, se faz. Somos escravos da nossa própria voz. É isso aí como eu defino o locutor, o dublador. E antigamente eu reclamava mais, eu até às vezes me irritava com certos diretores, né? Porque sabia que eles estavam errados. Hoje já relevo. Tá bom, você quer assim? Então tá, vamos fazer assim. E acabou. Né? Passa para o próximo. Né? Mas você sabe que isso tem essa nossa impaciência, né? Nós vamos amadurecendo e ficar mais impaciente. Acaba nos trazendo nos traz mais paciência. É verdade. Você aprende a não discutir. É assim. Vamos fazer. Ponto. Vamos fazer. Para os jovens que nos estão assistindo, está aí uma boa dica, né? Uma boa orientação para seguir na hashtag fica a dica. Nessa área. Ô, Mota, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, uma curiosidade. Eu já ouvi dublador falando que foi reconhecido pela voz. Sim. Porque vocês não aparecem. Tem algum caso que você lembra de alguém que te reconheceu pela voz? Muitos. No Rio, mais, né? Eu andava muito de táxi, porque quando eu comecei a ter dificuldade para estacionar nas produtoras e nas empresas de dublagem, comecei a usar metrô e táxi. Então, olha, acho que mais de 30 vezes. Eu entrava no táxi, bom dia, rua tal, Ipanema, não sei o que, o cara virava. O senhor é dublador, né? O cara reconhecia a voz. Mas, olha, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Muitas vezes. Loja em shopping. Você começa a conversar com o vendedor, está ali se interessando pelo produto, daqui a pouco ele, puxa, mas a sua voz eu conheço de algum lugar, né? Isso, aqui em Caxias do Sul, eu nem imaginava que isso fosse possível, né? Em farmácia, a atendente reconheceu a voz. Numa agência de telefone, de telefones, né? O rapaz que me atendeu, ele falou, nossa, a sua voz é do 007, não é não? Eu falei, não, imagina, você está enganado. Não, a sua voz é do 007 sim, porque eu conheço, eu sou fã do 007. Aí acabei... Então, isso é com muita frequência, mas com muita frequência a pessoa ouve, né? Quem tem um ouvido mais apurado, assim, mais... reconhece, e não é uma nem duas, são várias vezes. E aí eu fico imaginando assim, né? Quando a gente encontra, quando as pessoas encontram alguém famoso no aeroporto, pede uma selfie. Aí quando encontra um moto, pede o quê? Um áudio? Pede como é que o Stallone fala? Como é que o 007 fala? Como é que... Né? Puta, que sacanagem. Narra aí o narrador das Meninas Superpoderosas que eu quero ver. Faz aí pra mim. O que acontece que o pessoal faz, né? Faz pra mim aí. Pedir pra gravar pra pôr na caixa postal do celular. Olha que sacanagem. Isso também, gravar como mensagem de atendimento de celular, isso é com muita frequência, né? Eu gravo ali na hora. Aqui, ó, geralmente com Stallone, né? Geralmente as mulheres pedem para gravar alguma coisa com relação ao marido, né? Faz aqui ameaça meu marido aqui que ele tá impertinente comigo, não sei o quê.
Aí, rapaz, aqui é o Rambo, hein? Cuidado aí. Aí elas passam pro cara, o cara, porra, fica... né? Isso acontece muito, com muita frequência, né? As mulheres pedindo coisa, né? Pra sacanear o marido, né? Namorado, marido, essas coisas. A gente faz, brincadeira, né? Faz, só para divertir o pessoal, né? E tem a certa... Legal, cara. prazer, eu faço isso com prazer, porque a pessoa sai dali feliz, sai contente, sai realizada, né? Então, bacana, a gente faz com prazer, né? Eu trabalhava na Rádio 98 FM como locutor. E tinha uma apresentação no Scala, acho que o Scala nem existe mais, né? Em Ipanema. Não. Das Tartarugas Ninja. Tinha uma apresentação das Tartarugas Ninja num domingo à tarde para a criançada lá no Scala. E o locutor que queria fazer essa apresentação, ele ficou doente, ele ficou rouco, não ficou sem voz, e eu fui chamado para substituí-lo. E coincidentemente eu dublava o Destruidor, né? Então casou direitinho. Eu fui lá para fazer a apresentação e quando o pessoal que se fantasiava de Tartaruga Ninja soube que eu era o Destruidor, ele falou, vamos fazer a brincadeira então, você se esconde atrás da caixa aí e brinca conosco como Destruidor. Claro, vamos embora. Tartarugas, não sei o quê. E a criançada vibrava com aquilo. O irmão do Paulo Giovanni, Serginho, você conheceu o... Adilson? Não, Adilson não. Magrinho. Caramba. Ele trabalhava na agência, a grandona do Rio de Janeiro, Contemporânea. Né? Contemporânea, tá. Como é que é o nome dele? Mas não o Giovanni, não o Paulo, o irmão dele. Sim. Puxa vida, esqueci o nome dele. Me perdoe se ele estiver assistindo. Esqueci o nome. Ele estava lá com o filho, assistindo. E ele era sócio do Chorus Studio, lá no Rio de Janeiro, ali no Largo do Machado, Cosme Velho, né? Ele era sócio do estúdio. Aí, no final da apresentação, ele veio com o filho. Pô, rapaz, minha telinha está sumindo aqui, vou voltar rapidinho. Tem que botar a senhazinha aqui, senão não volta. Voltou. Então, ele eu sou caramba, puxa vida, é um nome conhecidíssimo, que se deu um branco, quem não é visto não é lembrado, né? Essa frase tem seu valor. Ele com o filho, meu filho adorou o Destruidor e tal. Escuta, cara, você tem uma voz para gravar comercial, não quer ir lá no Chorus amanhã fazer um teste? Aí eu fui lá no Chorus, numa segunda-feira, e tinha esse Zenith para gravar. Foi aí que o Zenith foi parar lá no Marcel, na Publitape. A coisa como acontece, né? A costura, né? Foi interessante essa das Tartarugas Ninja que eu fazia o Destruidor, que me levou ao primeiro comercial, que aí desencadeou uma série de trabalhos que, olha, foi na década de 90. Rapaz, eu acho que eu nunca gravei tanto na minha vida como naquela década, 90. Mas tinha muito... 3, 4 trabalhos por dia de gravação que a gente fazia. Entre trailers, entre spot de publicidade. Eu gravava para o Zona Sul, tinha uma época que o Zona Sul fez uns comerciais sussurrados. Olha, no Zona Sul você encontra o pão caseiro a R$ 2,33. Tal. Era só para rádio. E eu gravava essa publicidade do Zona Sul sussurrado no pé do ouvido da dona de casa. Então, é interessante essas ideias, né? E tinha gravação semanal, era quase todo dia uma oferta, né? Então, era no Nova Onda que eu gravava lá com o Passarinho. Aí tinha que se deslocar o tempo todo, e no Rio de Janeiro com aquele trânsito maluco, rapaz, eu ficava doido. Mas foi uma época muito boa, Serginho. Melhor época da minha vida, anos 90. Que maravilha. Mas, Mota, naquela época o mercado publicitário estava bombando no Rio. Bombando. Até 2004, 2005 bombou. Isso. Depois é que a coisa deu uma esfriada impressionante, como houve uma queda ali, uma queda brusca na produção publicitária, né? Foi toda para São Paulo. Foi para São Paulo. Como pelo a dublagem. Menos o trânsito melhorou. No Rio? Bom, Roberto, sarcasmo de novo, tá? Não sei se eu não ia rir. Mas eu achei que você me chamou de bobão agora. Mas claro que não, jamais faria isso com você. Mas tudo bem, mas é de conta que eu não entendi. Agora, me diz uma coisa, Mota, com essa... as TVs a cabo, a maioria das coisas são todas dubladas. Você pega a Netflix, nós temos também
muitas coisas dubladas. Muito Sim. que não é dublado são as séries coreanas e as séries chinesas. Essas são no original, só legendada, mas a maioria é dublada. Quer dizer, o mercado não abriu. Essa é uma... Sim, mas em compensação também o número de dubladores aumentou exponencialmente também, né. Houve nos anos, acho que final dos anos 90, não, início dos anos 90, começou a se proliferar os cursos de dublagem. Esses cursos formaram muita gente, né. E o curso é o primeiro passo para o dublador, porque você tem a oportunidade de se deparar com todas as dificuldades de uma dublagem que numa outra situação que você não tivesse um curso para exercitar, você não teria essa oportunidade. Então o curso então eu levei 6 anos para fazer o Streets of Fire, o meu primeiro personagem principal, foram 6 anos de dublagem. Hoje o cara faz um curso de 6 meses, ele já talvez saia do curso apto a fazer o mesmo personagem que eu fiz depois de 6 anos, porque eu não tinha essa oportunidade de exercitar, de de me deparar com todas as dificuldades que um filme oferece, que uma personagem de um ator oferece. Então, nós tínhamos que ir passo grão por grão, milho por milho, né, um degrau de cada vez. Com o curso não, você já acelera esse processo. Então houve sim esse boom da TV a cabo, porque a maioria das pessoas prefere realmente o dublado. A distância da imagem, a legenda pequena, o cara já tem dificuldade para ler, enfim, a dublagem ela facilita. E eu acho que essas séries chinesas e coreanas só não estão dubladas em função da pandemia, me parece, que a dublagem parou. Em março ali parou tudo, não tinha mais dublagem. Mas me parece que há um pedido dos assinantes para que haja o produto dublado, que haja a opção dublada sempre, para facilitar o até porque legenda é assim, se você não dominar o idioma, ou você lê ou você assiste, as 2 coisas você não consegue fazer. Ou você lê ou assiste, né, as 2 coisas fica um pouco complicado. E no Brasil, dominar o idioma hoje você vê, não é só o inglês, né, você tem o italiano, o alemão, o francês, o coreano, o chinês. Uma pessoa que possa dominar todos esses idiomas, você vai tirar 2 ou 3 num universo de 212 milhões de habitantes, né. Então, o dublado eu acho que não é porque eu sou dublador, mas claro que tem muita coisa ruim em dublagem, mas, eu acho que facilita a vida do telespectador sim, né, para quem não domina nenhum idioma, né. Certeza. Então, esses dias eu dublei um filme, Spy, eu acho que é para Netflix. É um filme polonês. Rapaz, eu não conheço nada de polonês. Então, você vai pelo som, você vai anotando a fala de acordo com o som, então você não tem noção nenhuma do idioma para ter como referência de pausa ou coisa, né, você vai só pelo som, aqui, ó, se eu parar aqui vai dar certo, se eu parar aqui vai dar certo. Então você vai é como se uma pessoa que dubla um filme, no idioma inglês e não domina, não sabe nada do inglês, né. Fica difícil, porque a gente que conhece o idioma, você vai, pelas palavras, você vai marcando direitinho, facilita um monte o trabalho. Mas quando você não conhece o idioma, você vai só pela sonoridade da fala. Pauzinho aqui, pauzinho ali, você vai só. Foi como no caso desse filme polonês que eu fiz, tem uns 30 dias, lá para São Paulo, né. Então mas esse boom também foi acompanhado por um surgimento exponencial de dubladores novos também. Então, acho que a coisa equilibrou, né. Tem uma época que o Herbert Richards dublou uma infinidade de novelas mexicanas para o SBT. Não sei se vocês lembram dessa época, anos 90 também. Uhum. E o Silvio Santos, me contaram essa história, que ele não queria nenhuma voz conhecida, ele queria vozes novas. Foi um problema. Que os dubladores na época eram um número reduzido, foi aí onde surgiram os cursos que formaram muita gente que veio a praticar nas novelas mexicanas, veio fazer a prática da dublagem, porque o Silvio queria vozes não tradicionais, não conhecidas, né. E vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Tem umas dublagens mexicanas que são bem mexicanas mesmo, né, cara? Ou Infeliz paraguaias para melhorar. infelizmente, Paulo, infelizmente. Isso chama-se o sucateamento da dublagem. Infelizmente, mas fazer o quê?
Aí pega o Você cantor, tem pega a esse- cantora, pega Sim, lá qualquer um e põe lá e vamos dublar. você tem a parte nobre e tem a parte sucateada. Então, faz parte, né? Faz parte o bom trabalho e o trabalho mais ou menos e o trabalho ruim. Então, faz parte, Não, a você gente tem os convive. canais de TV paga que também a dublagem não dá nem para assistir. É melhor Olha, se jogar na legenda. porque eu soube que, inclusive, me parece que em Miami, teve alguém que foi em Miami abrir um estúdio de dublagem. Aí pescava um brasileiro que estivesse passando em alguma rua em Miami e chamava: "Ó, você quer dublar? Quer dublar? Sabe ler direitinho? Vem cá, então vamos dublar aqui." E mandava o filme para cá. Parece que isso barraram isso, não é mais permitido, mas houve uma época que os filmes eram dublados em Miami e mandados para cá, uma qualidade horrível. Nossa, e você não tinha como assistir um filme daqueles, sem condições, sem condições. Imagina, o cara que nunca dublou na vida, o cara é motorista de táxi, vai lá e vai dublar. Não tem como, não existe isso, né? Não tem, impossível. Mas assim, eu ainda sinto isso, né? Que ainda tem esse negócio de você É, pegar um ator ou uma atriz famosa, um cantor ou uma cantora e joga lá e também, sei lá, também. né? Tem esse boom aí de colocar os atores globais para dublar os principais das animações, até filmes, né? Nem sempre, às vezes fica bom, mas nem sempre fica bom. Na maioria das vezes não fica bom. A pessoa não tem o traquejo, a tarimba da dublagem, né? Mas não tem o que fazer, temos que conviver com isso, né? Aí aquela história, o distribuidor é o dono do filme, ele fala, eu quero porque esse cara botou na voz, ele vai me vender mais. Aí senta numa outra Isso, seara. isso. Vai usar a imagem do ator e vai vender o produto, né? Dublado por fulano de tal. Às vezes E, nos trailers eu gravo isso. Não sei o que, isso aqui é dublado por fulano de tal, dublado por fulana. E só para chamar a atenção pro produto. Mas essa moda começou nos Estados Unidos, Eu acho que com, sim, eu acho que sim. com Os as atores animações e os caras mais famosos dublando. dublando, exatamente. Só que Dublando lá, não, né? Vamos dizer, colocando a voz do personagem. Eu não só sei se que, é igual. só que lá é feito diferente, né? O cara grava primeiro, depois o pessoal faz a animação em cima do que está gravado, né? Eles gravam primeiro a voz. é, O processo é o contrário. O processo é o contrário, né? você grava a voz, aí você, tipo assim, eu fiz um filme de animação para a Xuxa. Então, na realidade, o que a gente faz? A gente faz um áudio guia, né? Tipo, já pega a pessoa E que vai fazer a voz, aí ela vai ler o texto, vai interpretar da maneira dela. Normalmente, a gente até abre câmera dentro da gravação para eu pegar o gestual do locutor ou da locutora, porque o gestual me ajuda na animação a encaixar melhor a voz. Aí a gente anima, devolve a animação, aí o locutor ou a locutora vai lá de novo e refaz, aí ela dá a lapidada final do... É assim que é, funciona. exatamente, é o processo inverso, né? Ah, O contrário. Teve ó, mais uma coisa aqui, só para acrescentar aqui, que eu tenho a minha colinha aqui, claro. Os games, esses games, né? Eu dublei nos games Injustice 1 e 2, o Aquaman, e o Aquaman eu dublava também nos desenhos animados lá da série Liga da Justiça, lá atrás, né? Sempre dublei o Aquaman. E nesses games, Injustice 1 e 2, também eu dublei o Aquaman. E teve um outro game, NEC, um game da Sony, teve NEC 1 e NEC 2, que eu também dublei o NEC. Esse é um boneco que desmontava, que se remontava, enfim, ficava pequenininho, ficava grande e tal, de games. Então, também é uma outra área de games que a gente atua às vezes, né? Nem sempre. é um mercado gigante. É um mercado gigante, gigante. E claro que dublado facilita bastante para quem joga, né? É interessante isso. Eu vejo pelas minhas filhas. Se o game não for dublado, elas não querem. Não, é horrível você jogar com o game legendado Horrível, ou em horrível. inglês. Tem muita coisa, muita gíria em game. Então você não consegue entender o que está acontecendo. Exato, exato. Então é um O mercado lado é muito gigante. melhor. Sim, sim, facilita muito, nossa, a vida de quem está jogando, né? Eu vejo mesmo pelas minhas meninas lá, elas só jogam se tiver dublado, né? Fora isso, elas não querem nem saber. O papo com o Mota foi sensacional. Eu sabia que ia ser um papo maravilhoso. Eu sou suspeito, que eu conheço esse cara há tanto tempo que Pois é.
E até brincadeira. Se a gente ainda for contar, mais história, que tem de história aí, dá para fazer uns 3 programas. Então, A gente se conhece desde 95, 96, né? Quando aí, a Publitape mudou lá para o Recreio. Foi nessa época. Jardim Botânico. Jardim Botânico. Não, tem razão. Do Jardim Botânico ainda. É verdade, é verdade. Teve muito filme que você gravou, trailer que você gravou lá para o Marcel, que na real era a vinheta minha, que assinava os filmes todos. Aí depois eu montei a minha estrutura da produtora dentro da Publitape da do Recreio. Levei para lá a computação gráfica para poder ajudar o Marcel nas produções de cinema, que ele fazia coisa pra cacete, né? Nossa, era o dia inteiro, né? Direto. Nossa, aquilo direto. E a gente começou a implantar, copiava as vinhetas gringas 3D e eu fazia a vinheta versão brasileira com o mesmo tipo de efeito que os gringos estavam fazendo. Marcel ficava louco. Pois é. Então você vê, são quantos anos aí? Mais de 20 anos. Nossa, 95... Estamos falando 25. Que Nossa, 25? 25, quase 30 anos, acho quase 30 anos, né? É verdade. Nossa, é uma longa história, uma longa caminhada, né? Nossa Senhora. Estamos aí, E né? que bom, né? E que bom que a gente mantém esse vínculo, essa amizade bacana, ética bacana, sabe? Nossa, não tem nem como qualificar, Serginho. Pois é. Pois é. E estamos ficando com o cabelo branco junto, né? Serginho, não tem como. O tempo é implacável para todos. Para todos. Vamos nessa. O Paulo Eduardo tem a vantagem que não vai ficar de cabelo branco. Mas a barba logo a barba. Eu às vezes brinco com meu irmão, né? Meu irmão é careca também. Ele disse, rapaz, eu tô ficando com cabelo branco. Ele, se eu tivesse cabelo para ficar branco, estaria feliz da vida. Ainda tem a vantagem de ter o cabelo. Senhores, vamos pousar que tá mais que na hora. Tá. Vamos apertar os cintos aí, né? Eu só quero dizer uma coisa. Eu acredito que essa viagem nós deveríamos ter feito de ônibus, porque são 5 horas. São Paulo, né? Seria a ponte rodoviária. Serginho, muito obrigado. Paulinho, muito obrigado. Pessoal da quarta cadeira, obrigado. Mota, não sei como te agradecer. Prazer enorme. Muito obrigado. Igualmente. Sem, não tenho o que falar. Pelo amor de Deus, foi um prazer conhecer vocês. Não conhecia, conheci você, o Paulo Eduardo e o Paulo Roberto. Olha, sensacional, gente. Me convidem outras vezes. Quem sabe a gente fale sobre outros assuntos também. Muito bacana esse voo. Foi interessante. Já muito tá bom. Convidado. E eu aproveito e faço minhas as palavras do meu amigo Paulo Roberto. Te agradecer demais por ter aceito o convite, né, de participar desse bate-papo com a gente, porque ponte aérea é isso, cara. É zoação, é bate-papo, mas é informação também, né? É coisa séria, é bastidor. E é muito legal quando a gente fala de dublagem, né? Que a gente que está do lado de cá, só ouvindo, a gente não tem a menor ideia de como é, do que acontece. Então, quero agradecer demais. Foi um prazer te conhecer, Mota. Obrigado, viu, cara? Obrigadão também. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Motinha. Deixa o Serginho se despedir também. Motinha, e o Mota se despedir também. Mota, brigadaço. Vai, Mota. Agora é o seu tchau. Eu sabia que ia ser sensacional com você e, tipo, eu falei para os caras, se preparem, porque vai ter papo aí para deixar rolar. Ele cantou essa bola. Ele falou assim, reserva que essa viagem vai ser longa e boa. E assim, já quero fazer um convite aqui, né? Quando a gente for fazer o filme do Ponte Aérea, eu gostaria muito que você fizesse a minha voz, tá? Que você me dublasse. Ele não faz voz de Barbie, ele faz só voz masculina. Bacana. Só me resta dizer tchau. Tchau, gente. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Foi um prazer, hein? Até a próxima e que seja breve. Abraço. Oh!